Hoje a minha visita é uma casa portuguesa, com certeza. O Marquês de Marialva, a casa do Roberto Leal. Português, teu passaporte já nem é preciso ter, porque Deus já deu a sorte de nasceres português. E se preciso for, vou dizer-te outra vez, não precisa passaporte para dizer que é português. Não precisa passaporte para dizer que é português. É Vila dos Porcos, é isso? Val da Porca. Val da Porca. É muito diferente dizer Val da Porca. Em Trás-os-Montes, é isso? Trás-os-Montes. É uma zona que seria o Nordeste. Eu sou mesmo um nordestino português. Entendi. Né? Eu tenho até uma frase que diz: sou o último grito que atravessou o oceano, sou o último dos aflitos de um povo transmontano. Foi sempre uma zona muito esquecida, não é? Esta é a razão... Quer dizer que não é só porque fica ao Nordeste, é porque é parecido com o nordestino brasileiro. É verdade, é verdade. Tanto é que 80% das imigrações, da imigração que veio para o Brasil e quase para todo o mundo, é devido à dificuldade. 80% eram transmontanos, somos transmontanos. Certo, entendi. E isso significava uma dificuldade, por exemplo, para chegar a Lisboa, fazer sucesso em Lisboa, essas coisas? Era uma coisa, embora Portugal seja territorialmente um espaço menor que o Brasil, não é? Mas as dificuldades eram as mesmas. Qual era o palco do Roberto Leal? Um carro de boi. Sim. E por que um carro de boi? Porque era a única coisa que a gente podia ficar acima das pessoas, não é? Eu lembro que quando eu era muito menino, eu ficava adorando, Leão, aquela parte quando havia a festa da cidade. E então havia uma grande missa, saía a procissão e tinha o pregador. E então eu falava assim, gente, eu queria ser um pregador, mas no fundo o que eu queria era estar naquela parte alta. Queria brilhar, né? O seu primeiro público foram os seus irmãos, porque é uma família, 10 irmãos, é isso? Somos 10 irmãos. Nossa. E é muito forte, porque quando casou o primeiro, eu chorei 15 dias seguidos. E aí você pergunta, por quê? Eu sei bem o que é isso. Porque, na verdade, se fossem 20, eu ia fazer a mesma coisa. Porque não substitui, eram peças, é que nem uma mesa. Uma mesa é de 4. Claro. Se tiver uma, você já não está pleno. Exato. E era a mesma coisa, mas havia muito amor. Pelas dificuldades na aldeia, quando os campos ficavam cobertos de neve, a gente se segurava muito uns nos outros. E era um tempo que não havia... Essa coisa do contato físico Tinha que mesmo, ser, né? porque não havia outras coisas. Nós só vivíamos daquilo que a terra dava. Então, nós tínhamos que ser criativos. E aí é que entrou o meu pai. O meu pai sempre foi uma pessoa muito especial. Senhor Avelino. Esse Avelino contava lindas histórias, um homem forte, um homem que não se vergava perante tudo que lhe aconteceu na vida. Sabe que o meu pai foi cego durante 6 anos. E quando a medicina nada mais podia fazer, meu pai voltou a enxergar. Então, nós ganhamos assim uma força interior muito forte de saber que nós não estamos sós no universo. Mas deixa meu pai a meu lado, o tempo vira, leva o passado, leva-me tudo, mas deixa meu pai a meu lado. Uma vez fomos muito castigados pelo inverno. E naquele dia, numa noite, eu senti muito, muito, muito frio. Muito frio. E eu queixei-me para o meu pai. Mas havia mais filhos, não é? E o meu pai, então, deixou a lareira, foi para a sua cama. Dali um pouco ele voltou e disse, meu filho, pode deitar que a sua cama está quente. Então, ele aqueceu a cama com o seu corpo. E eu já dormi em todas as camas aí do mundo. Nenhuma era tão prazerosa quanto foi esse momento. Esse pai era um querido. Você fala do seu pai com um orgulho, um carinho. Parece que a sua mãe não era assim, era mais brava, né?
Não, a mãe não era mais brava. Dona Maria que Júlia. a mãe teve 11 filhos, um partiu quase, sobreviveu apenas um mês. E então a minha mãe andava sempre atrás do último que nascia. Entendi. Está entendendo? E aquela lida, fazer comida para todos, aquela coisa toda. Então, o meu pai era vamos dizer assim, era o entertain da família. Sei. Cada um tinha uma tarefa, né? Agora, parece que quer dizer, a vida, como a gente falou, era difícil. Você chegou a trabalhar na roça mesmo? Pouco. Eu fiquei sempre com a imagem dos Campos Dourados, com as árvores dos frutos. Eu ficava muito com isso, mas às vezes eu tinha que acompanhar. Então a mim restava o quê? Ia de vez em quando com o gado. O gado colocavam dentro de um recinto, nós chamavam-se lameiros, são pequenos espaços que tinham relva para os gados pastarem. Era uma espécie de pastorzinho, certo? Exatamente. Então eu ia ali porque era só abrir a porteira, o gado entrava lá e voltava. Certo. Mas às vezes eu tinha muito medo dos lobos, porque os lobos, quando era no inverno, eles se aproximavam muito das aldeias. Então, quando era assim no inverno, que os pais iam, por exemplo, para outra lida, mandavam a gente com o gado. Eu nasci entre os montes, no arvoredo, e aprendi a ver a vida sem sentir medo. Vivi sem muitos cuidados, corri atrás de gados, dormi no lameiro. Eu dormia com meu avô, já numa fase que ele estava muito doente. E então, chegava na Páscoa, o meu avô me dava uma camisa, mas ele era assim, tinha tantas dificuldades em se comunicar. Sim. E eu lembro, quando ele ficou assim mais doentinho, eu cheguei para o meu pai e queixei-me e disse, pai, eu não quero mais dormir com o vô. E o meu pai disse, por quê? E se ele morre e eu estou lá na cama com ele? E o meu pai olhou assim, não, filho, olha, quando eu sentir, você não vai dormir lá, não se preocupe. Isto me deu uma segurança, muito... E quando eu já for velhinho, não puder subir a serra. E quando eu já for velhinho, não puder subir a serra. Vou sonhar os teus caminhos, has de ser sempre a minha terra. Vou sonhar os teus caminhos, has de ser sempre a minha terra. Oh, meu amor, eu estava falando de você. Parece que todo mundo precisa de um Zé de Sá na vida, só que eu não tenho. Eu vou lá pra terra da Maria. Eu vou lá pra terra da Maria. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Quem quiser venha comigo, pois eu volto qualquer dia. Bom, na verdade, o que o meu pai queria, e acho que todos os pais, era propiciar alguma coisa melhor pelo sofrimento que eles tinham tido na aldeia. Esta é a razão de nós termos imigrado e de tantos espanhóis, italianos, alemães. As grandes dificuldades de cada um no seu país fizeram com que nós nos tornássemos filhos de outras culturas. Mas ele foi bem visionário, né? Porque um homem do campo, lá em Portugal, imaginar trazer uma família enorme aqui para o Brasil e tal, né? Você me lembrou uma coisa muito importante. Quando o meu avô, o meu tio, o irmão da minha mãe, foi em Lisboa, no cais de Lisboa, e se despediu de nós todos, ele fez uma viagem desde Val da Porca, lá em cima, perto de Bragança, ao Nordeste. E eu lembro que ele olhou para a minha mãe assim, eu estava do lado e ele disse assim, não te esqueças de mim, que eu nunca me esquecerei de ti. Vocês vieram vindo aos poucos, né, parece? Não vieram todos 5 etapas. 5 etapas. E porquê? Porque não havia condições financeiras de virmos todos juntos. E a última leva fui eu, com a minha mãe e com os meus irmãos mais novos. E como é que foi esse primeiro impacto aqui, quando você chegou aqui no Brasil? Foi forte. Foi forte. Eu achava tudo muito grande, porque eu vivia num lugar muito pequeno. Então tudo para mim era muito grande. Mas ao mesmo tempo que me dava medo, me fascinava. Eu queria pertencer a esse mundo maior, porque eu sempre tive muita fé. Isso é uma coisa que não foi colocada
em nenhum lugar. Isso veio, é um kit que vem pronto. É isso, esse é seu, né? Isso é, essa Deus fé, te deu, né? essa esperança de achar que você pode fazer mais e melhor sempre existiu. E então, na verdade, emocionei-me demais e foi, pega aqui, me ajuda. É difícil. É a Peraí. primeira imagem tua quando chegou aqui. Quando o meu irmão mais velho pegou nos Ducais de Santos e começa a subir a serra, quando chegou na Anchieta, exatamente no grito do Ipiranga, este irmão querido chegou para mim assim, veja o tamanho da cidade de São Paulo. E eu então, atravessando aquela hora do rush, né, levou 4, 5 horas até chegarmos à Vila Maria, que é onde moravam muitos portugueses. Lá íamos nós para a Vila Maria. E eu, no meio daquilo tudo, sozinho, falava assim, quem vai ouvir o grito de um português? Quem vai ouvir o grito de um transmontano? E eu disse, há de ser o que Deus quiser, mas Deus há de querer, por alguma razão nós estamos aqui. Eu achava que Portugal era uma continuidade natural do Brasil, aqui se tocava música portuguesa, aqui se comia, a gastronomia era a mesma. Não, isso começou na minha própria casa. Isso te chocou muito. Chocou muito, sabe, o primeiro grande choque foi quando acabou o nosso azeite. A minha mãe trouxe um barril de azeite daquele da aldeia. Um dia eu fui para almoçar, então durante 9 meses a comida era muito igual, porque quem mantém o sabor é exatamente o azeite, a cozinha típica portuguesa. E de repente eu num almoço falei, mãe, a comida hoje não tem o mesmo sabor. Meu filho, acabou. Agora vamos comer a comida com sabor do Brasil. Olha que ali, imagem forte, né? Ali eu senti que, certo? E na música foi a mesma coisa. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você. E como é que foi esse chegar na televisão brasileira? Como é que você foi procurar? Quer dizer, você era morava na Vila Maria, sim, é isso? Sim. Então, o primeiro eu fui para uma escola chamada Academia do Professor Manuel Marques, que você conhece. Um homem digno, correto, um grande ser humano e um grande músico. Até que um dia, Leão, eu fui fazer em Santos um espetáculo, fomos 70, 80 alunos, e foram 2, 3 ônibus dele, né? Todos contentes, com a nossa roupinha nova, lá íamos nós. E naquele dia estava fazendo grande sucesso um artista chamado Aguinaldo Raiol, com uma praia. Bastava primeiro lugar. Em plena praia, no céu azul brilhava. Então, quando nós cantamos, eu via uma indiferença. O povo não interagiu com a gente. Quando entrou o Aguinaldo, aquela coisa. Aí eu fui para a plateia, todos nós artistas fomos para a plateia. E eu subi a Serra de Santos, aquela conversa com Deus. Falei, amigo, me ajuda. Não dá. O próprio português estava começando a ficar desinteressado, porque só em associações, só para matar a saudade. Sim. E eu vi que não era assim que tinha que abrir. Eu tinha que abrir. E esse fora o choque que eu levei de nós não estarmos mais integrados musicalmente, socialmente, pedagogicamente, nós estávamos muito distantes. Era o Brasil aqui, Portugal lá. E aí vem a minha primeira regra. Todas as vezes que eu gravei, todas as vezes que eu fiz coisas que não fosse com a música portuguesa, não resultou. Porque, na verdade, eu queria era estar. Não importava muito com o que se estava. Mas eu comecei a reparar que, enquanto eu não fiz a música certa, no lugar certo, nada acontecia. Aí, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Aí, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. O dia que eu gravei uma música chamada Arrebita, porque eu só fazia essa música para mim, ela chamava a atenção, porque todas as vezes que eu cantava para os brasileiros achavam graça, todos cantavam, e eu ficava com aquilo. Por que eles gostam disso? E eles gostam disso. Até que chegou ao Barros de Alencar. E ao Barros de Alencar, então, enxergou essa visão toda. E ele falou, é esta música que vai fazer sucesso. E eu assim, mas o Arrebita, eu mesmo tinha algumas Arrebita e tal, não sei o quê. Isto é diferente. E então nós começamos a fazer esta chamada Caravana do Barros de Alencar. E eu comecei a testar a música. Eu já deixando crescer o cabelo, aquela coisa toda, sabe? E ali eu comecei a perceber
Porque essa música, tudo que eu cantava uma música do Roberto, cantava uma música dos Beatles, alguma coisa, mas a música que chamava a atenção era a Rebita. Porque tinha a tua verdade, né? Isso aí, você agora matou. Exatamente isso. Esta foi a minha primeira regra de ouro, que as coisas só acontecem quando você faz o que tem que ser feito. Casei com a Gabriela, por ela ter muita guita. Agora me tem ela, arrebita, arrebita, arrebita. Aí menina, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Aí menina, se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Aí cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Aí cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Mas encontro outra como ela, como ela. O português é como... Ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachopa, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Bom, e aí eu me lembro bem, foi aquela explosão do Arrebita, né? Que até hoje está na cabeça da gente. Tá? Agora eu quero saber por que o Antônio, você é Antônio, né? Antônio Joaquim Fernandes. Por que o Antônio Joaquim Fernandes virou Roberto Leal? Foi exatamente o professor Manuel Marques, quando nós fazíamos essas digressões nos clubes, como foi aquele show do Aguinaldo, Tá. e tinham 2, 3 horas, e eu chegava sempre no horário. Sim. E ele colocava isso como exemplo para os demais alunos. Eu falava, o Roberto chega a dizer, por que você já... Às vezes temos que esperar um aluno e ficamos aqui 50, 60 pessoas esperando. Tem que ser leal como o Roberto. E então, quando depois desse show, eu cheguei perto do professor e ele disse, Roberto, a gente tem muito pouco a fazer por você. Agora, daqui para frente, já que você quer conquistar um mundo maior, eu fiz o que pude. Eu achei de uma dignidade. Ele é muito digno. Foi ele quem o batizou pela segunda vez, dando-lhe o nome de Roberto Leal. Aqui está Manuel Marques. Eu gostaria de sugerir um nome. Falei, tá bem. Então, olha, Leal porque você é uma pessoa leal. E Roberto porque você vai ser o Roberto Carlos dos portugueses. Olha, então vai se chamar Roberto Leal. E ficou. Roberto Leal. Roberto Leal. Roberto Leal. Roberto Leal. Roberto Leal. Roberto Leal. E para você começar a namorar, essas coisas, foi difícil aqui no Brasil? Difícil, não era difícil a gente namorar. A gente queria muito. Mas ainda havia uma ditadura em cada casa. Imagine que o meu sogro era diretor de banco, certo? E eu lembro de que uma vez, houve muita história, mas eu lembro de que uma vez eu cheguei lá com uma calça jeans toda desbotada, que eu tinha um casaco todo... Nada combinava, parecia uma árvore de Natal. E a Márcia, então, abriu a porta. Márcia, sua esposa. A minha esposa. Ainda sua esposa? Sim. Quantos anos? 36. 36 anos. E aí a Márcia abriu a porta e ela disse, vem aqui para o quarto. E eu falei, opa, eu nunca tinha ido para o quarto com a Márcia. Mas, tadinha, não é que ela queria que eu fosse para o quarto, ela queria que eu fosse... que eu me distanciasse da sala, porque na sala estava o meu sogro, homens do banco, o uísque, um grande plano do banco, não é? E ela falou, não, esta figura não pode ir para lá. Então ela me chamou e aí ela depois, mais tarde, eu vim saber isso. Mas foi uma grande dificuldade. A prova desse reconhecimento vai ser dada mais uma vez, agora, quando seus sogros entram para beijar o genro querido. Receba a Dona Áurea e o senhor Wellington Amaral. Eu, por exemplo, te conheci, a gente estava comentando aqui, no Almoço com as Estrelas, em 1973. Sim. Então, eu lembro de você fazer muito o Clube dos Artistas, o Almoço. Mas você fez muito Chacrinha também. Quem mais te abriu o espaço? Não, é bom até falar. Olha, Raul Gil me ajudou demais. Raul Gil foi sempre muito especial. O Bolinha. O Bolinha, por exemplo,
teve horas que me fez cantar os clássicos. Eu lembro de que uma vez ele estava lá e quando cantei uma música chamada Casa de um Português, que eu tinha feito homenagem ao meu pai, porque era vira, tudo era vira, tudo era vira, tudo é vira, até hoje. E a sua maior riqueza era seus filhos à mesa, vivendo do seu carinho. Você, por exemplo, você foi construindo uma carreira aqui no Brasil, mas chegou um momento que você teve necessidade de voltar para Portugal e parece que antes mesmo de voltar para Portugal, você já estudava muito, você tinha essa necessidade de mostrar também para os portugueses que você não se desligou deles. A minha oportunidade de ir a Portugal calhou exatamente quando Portugal entrou no novo regime. E eu ia cheio de saudade e as pessoas queriam acabar com a saudade. As pessoas em Portugal queriam... Estavam rejeitando. Estavam rejeitando. E eu então fazia parte, embora eu, dentro de mim, eu queria aquele Portugal que eu deixei. E eles não queriam o Portugal, estavam cheios do Portugal do Salazar. Entendi. Estavam cheios do Portugal. Estavam rompendo justamente. E era a Europa inteira, era o final da ditadura da Espanha com Franco, do Mussolini na Itália. E depois ainda mais lá atrás... Mas você pegou esse barco, porque claro hoje eu sei que você faz shows no mundo inteiro, né? Exatamente, mas então, quando houve aqui uma cena que eu tenho que te contar que foi genial. Nós fomos para o Coliseu e faltando 2 dias para o espetáculo, nós não tínhamos o ingresso vendido. E ali se vende com antecipação, como todos os grandes shows. E as pessoas, amigos nossos que iam passear, todos ali no Hotel Tivoli, na Avenida Liberdade, chegaram para mim: Roberto, você é um ídolo no Brasil. Portugal não compreende. Vai embora, não fica aqui não. Eu falei: não posso ir embora. Não posso ir embora. Eu nunca mais terei paz na minha vida. Então teve uma senhora da Unicef que fez um grande show em Lisboa, e lá estava o Raul Sonado. Este menino é sucesso. E ela então falou num programa, falou: gente, vão assistir o show em 1 segundo. Sim. Olha que barato. E aí então, quando foi às 8 horas da noite, fui tomar banho. E quando eu estava secando o cabelo, em frente ao espelho, eu senti uma coisa que eu sinto até hoje, meu irmão. Ali eu vi que não estava só. Ali eu vi que não era só o Roberto Leal. Havia um plano traçado e eu tinha que estar ali naquele dia, naquele horário. E quando você sente que tem essa companhia, você se sente protegido. Que era uma missão. Era como missão, missão mesmo, missão exatamente. E eu senti uma coisa boa, levantei a cabeça, eu estava assim, de repente eu levantei a cabeça. Aí veio o motorista me buscar e o Zé também disse: olha, não comenta nada com o Roberto, se tem, se não tem, não diga nada. E o motorista assim fez. Só que eu, quando começo a descer a Avenida Liberdade, começo a entrar à esquerda, já não se podia andar. Ficaram 800 pessoas fora. Olha só que bonito. E eu entrei e eu disse: pô, ali estava o Roberto Leal, o menino do Val da Porca, o menino cantava no palco do Carro de Boi, eu estava na sala mais importante de Lisboa, contra tudo e contra todos. Mas havia alguém que nunca esteve contra, que é a força maior. Essa força estava lá. Seja o teu santo nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E de repente, eles mandaram, foi uma pessoa lá enorme, lá tudo direitinho, e ele foi, se abraçou a mim, e ele no meu ouvido disse: você me devolveu Portugal, que eu não tenho há muito tempo. E a partir dali todos começaram a gritar: Portugal, Portugal. E entrou uma criança, eles puseram uma criança com o cravo vermelho. E eu recebi o cravo vermelho e disse assim: é uma questão de cor. Mas eu gosto muito também do branco, que era a paz, certo? E ali, a partir dali, começa então a minha grande luta com Portugal. A primeira estava vencida, mas havia outras muito mais difíceis. E aí quem me ajudava? Os brasileiros. Todo brasileiro que ia a Portugal, como foi um Juca Chaves, vocês não sabem, vocês tinham que dar uma estátua ao Roberto Leal. O Roberto Leal fala de Portugal o dia inteiro na televisão.
e tudo direitinho. Aí vai um Roberto Carlos. Essa do Roberto foi genial. O Roberto está no casino do Estoril, e quem estava fazendo a produção é o do Cério Lima, um grande amigo nosso. E eu liguei para o Lima: Lima, eu quero dar um abraço ao Roberto. Claro, vem nos, olha, está cheio, mas para você a gente arruma um lugar qualquer. Faltando 10 minutos para o Roberto entrar, eu peguei ali um cartãozinho, falei: Lima, me arruma umas flores, vou mandar essas flores para o Roberto. E disse assim: Roberto, você seja feliz no meu país, como eu sempre fui no seu. O Roberto, uma sensibilidade deste tamanho, na quinta música para o show e diz assim: esta sala está cheia de portuguesa, claro, mas tem um português aqui que nós amamos muito. Eu, por exemplo, gosto muito do Roberto Leal, porque ele não nos deixa esquecer Portugal. Ele é a luz de Portugal no Brasil. Isto dito pelo Roberto Carlos facilitou o meu mundo todo, uma vez mais o brasileiro me ajudando. Para o outro dia eu estava em todos os jornais. Já cansei de viver iludido, só pensando em você. E hoje você é respeitado lá, depois teve essa história aí como é como se fosse Casa dos Artistas, né? Lá? Sim, foi um reality show. Um reality show. Satirizando o reality show. Eu sou Antônio Joaquim Fernandes de Batismo e Roberto Leal no palco e para todo mundo. E então, neste programa, eu tive a liberdade de poder dizer muitas coisas. Eu fiquei entre a ficção e a realidade, então eu tinha liberdade para fazer algumas coisas. Eles começaram a me dar tarefas. E uma foi, por exemplo, eu tinha que ter reações de eu tomar um chá alucinógeno. Eu tinha que ter alucinações como se eu tivesse drogado. E foi aí então que eu ganhei o programa em que eu quebrei a sala toda, quebrei um violão e quebrei o meu quarto todo. Só que no meio dessa quebradeira toda, eu pego uma faca, abro o travesseiro, abraço o travesseiro, choro copiosamente e olho para Nossa Senhora de Fátima, sem dizer uma palavra. E aí ali está a mensagem. Quando você se encontra desprotegido, colocado contra o muro, há sempre uma saída. E como estava ali Nossa Senhora de Fátima, eu olhei para Fátima, que seria uma saída. E houve um momento lá muito forte em que houve um desfile. E nós, então, noutro chá que tomamos, ficamos todos excitados. E tivemos reações, todos viramos gays. E então eles falaram: você tem que fazer isso. E eu falei: não, mas eu quero ser o mais lindo gay. E ele falou assim: por quê? Porque o gay, antes de ser gay, é um ser humano lindo. E eu quero ser lindo como todos os gays. Hoje você é um homem do mundo. Isso, né? É bom falar isso, eu quero te dizer isso, olhando para os teus olhos, sei que você é um irmão querido. Então hoje é isso mesmo. Levou 40 anos. Que coisa, hein? 40 anos. Missão cumprida. É maravilhoso, pô. Então, para aquele que desiste no primeiro ano, para aquele que acha que não vai dar, nós somos livres, Leão. Nós somos livres. lindo. Quanto mais andamos, mais nos aproximamos do fogo. E verdade. ai daquele que achar que cada ano que passa está ficando mais velho. Não. Cada ano mais sábio. Mais moderno. Sei que vai gostar. Vem, 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 vem já. Vem dançar o carimbó português. Vem agora que vai começar. Vem dançar o carimbó português. Vem agora que vai começar. Canta, 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 Carolina, quando tem vontade de cantar. Eu fiquei pensando aqui, toda essa andança, todas essas conquistas na tua vida, a Márcia sempre ali do seu lado. E como é que foi? Quer dizer, vocês construíram uma família, né? Como é essa família? A Márcia foi e é a raiz. Ela é muito humilde e é muito sábia. É difícil um artista difícil. fazer sucesso, fazer uma carreira brilhante como a tua, né, em 2 países hoje, no mundo, como eu falei, e crescer, fazer uma família também bacana, tal. É porque quando eu lhe disse há um pouco que a maior luta é com a gente, quando a gente vence qualquer coisa, algumas coisas que, sabe os 10 mandamentos? Precisamos só de um aqui, ser correto. Então, a partir do momento que você realmente tem um compromisso, quando você se acostuma a fazer o certo,
o errado vai ficando cada vez mais distante. É que nem quem se acostuma à luz nunca mais quer escuridão. Então, são atitudes que você tem que tomar. Se é importante para você, não vamos dizer que... até no livro eu relato de uma forma muito interessante a leitura que eu acho entre duas pessoas. A relação é sempre muito difícil, porque quando a gente inicia é como um instrutor, o carro tem 2 volantes. Vem para cá, mas tem um que segura sempre. Mas tem uma hora que você quer ir em frente, a pessoa quer ir para a direita, aí você vai no poste. E aí então você precisa determinar o que é a sua vida e a vida da sua parceira, porque eu não posso anular a vida da Marcinha. A Marcinha não pode anular a minha vida, porque as nossas vidas individuais, elas continuam. Agora, eu estava pensando aqui, você falou de um CD que você gravou do Roberto, e falou também, bom, nós vamos falar de outro CD que também tem uma história bacana, né, que junta Portugal e Brasil, mas você gravou também um CD só de Amália Rodrigues, né? É verdade. Que foi nessa tentativa da conquista eu fiz diversos discos para o resgate. Agora, depois você deu um passo contrário, quer dizer, juntando Brasil e Portugal com o de Jorge Amado ao grande Pessoa. Foi maravilhoso. Eu queria, sobre os nossos 2 ícones da cultura, Jorge Amado e Fernando Pessoa, fazer um musical. Eu sonhei com este musical. Sabia que este musical está comigo há muitos anos. Só foi possível realizá-lo há uns anos atrás. E foi maravilhoso. Quando tudo começou, quando vira quando a gente se encontrou, quando vira quando tudo começou, quando vira quando a gente se encontrou. Nesse chamego dança-se o forró, e eu batendo o pé, vira carimbó. Nesse chamego dança-se o forró, e eu batendo o pé, vira carimbó. Quando vira quando tudo começou, quando vira quando a gente se encontrou. Nesse chamego dança-se o forró, e eu batendo o pé, vira carimbó. Quando aquele casino abriu, 1, 2, 3, e abre-se um lindo cenário, e lá está o encontro de artistas portugueses e brasileiros, foi maravilhoso. E nasceu pra mim, vai me esquecer. Fez uma homenagem também para os Mamonas, né? Foi forte, foi muito forte. Você chegou a conhecer, conviver com eles? Foi muito forte. Quando a música aconteceu, os Mamonas aconteceram no Brasil, 3 milhões e meio, quase 4 milhões de discos vendidos. E eles brincavam com você, né? Eu comecei, exatamente. E eu comecei então a receber todo tipo de mensagem em Portugal de grandes jornalistas, de toda a comunicação do Brasil. Roberto, estão acabando com a sua música. Como estão acabando? Não, estão ironizando, estão enfatizando de uma forma... Você sempre foi um artista tão positivo. E eu falei, mas o que é que estão fazendo? Era uma coisa muito recente. Não, gravaram a sua música, tem o Arrebita, tem o Bate o Pé, mas com uma letra estranha. E eu disse, quando chegar no Brasil, eu vou tomar providências. Chego no Brasil, meu filho mais novo, o Vitor. Roda, roda, vira, olha se roda bem. E eu disse, não, eles não são meus inimigos. Estão homenageando. Eles me levaram a lugares que eu não tinha ido, eles prolongaram, entendeu, o meu trabalho. Convidado por uma tal suruba, não pude ir, Maria foi no meu lugar. Depois de uma semana ela voltou para casa, toda arregaçada, não podia nem sentar. Quando vi aquilo fiquei assustado, Maria chorando começou a me explicar. Daí então eu fiquei aliviado e dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, e passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. Roda, roda, vira, solta, roda, vem, neste raio de suruba, já me passaram a mão na bunda, eu ainda não comi ninguém. E então o Dinho no programa do Gugu, ainda estava no SBT, foi no meu camarim com os olhos cheios de lágrimas e disse, Roberto, nunca entenda isto com desrespeito, isto é como uma homenagem. Você é o ídolo da minha juventude. O que eu fiz é uma homenagem, e ficamos muito amigos. E então eu soube depois que o pai dele, o senhor Idilbrando, ficou muito feliz porque ele achava que eu também estaria chateado, então ficou muito feliz quando viu que eu abracei o filho. E aí então eu fui para Portugal, nunca mais vi o Dinho.
olha, solta a roda bem neste rei de sorua. Só me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém. E naquela noite fatídica em que eles fizeram aquela viagem definitiva, 2 de março, eu estava em Portugal com Catherine num barco no Rio Tejo para fazer uma homenagem para eles. E de repente eu escuto essa notícia. E aí eu disse: meus amigos, vejam lá como eu estou. Nem imaginam como eu estou sofrendo. Ainda acho que a festa não acabou. Vão tocando que outra festa irá nascendo. Eu sinto falta dos amigos de verdade. Que bom seria se ontem fosse mesmo agora. Quando no cais vai zarpando a amizade, o peito enche de saudade ao ver o barco ir embora. Roda, roda, vir, olha se roda bem, mas que raio de festa que eu não encontro ninguém. Roda, roda, vir, olha se roda bem, procurei por todo lado. Não há festa, não há fado, não há nada para ninguém. Mas a festa ainda pode ser bonita. Arrebita, arrebita, arrebita. Hoje aperto para aquele que acredita. Arrebita, arrebita, arrebita. Papai, estamos todos nessa fita. Arrebita, arrebita, arrebita. O sanfoneiro bota o coro para mexer. Lá em cima ou cá embaixo, outra festa vai nascer. Roda, roda, filho, olha se roda bem, mas que raio de festa que eu não encontro ninguém. Roda, roda, filho, olha se roda bem, procurei por todo lado. Não há festa, não há fado, e não há nada para ninguém. Ei, maravilha, que linda homenagem. Esta viu? é a homenagem que está hoje, é o meu grande sucesso. Ah, que a música maravilha. que deu até comerciais aí, é o meu grande sucesso, essa Mais homenagem. que merecido. E agora eu estou vendo aqui Roberto Leal, escritor. Como é que é isso? E prefácio do maestro João Carlos Martins, que é o seu novo parceiro, é isso? Este livro é aquilo que eu disse no outro bloco, nós somos livres. E todos nós temos uma linda história. A história é muito mais linda que a minha. Sabe por quê? Porque é a sua. E a minha história está aqui, só que eu levei esses anos todos, esse livro já podia ter saído há muito tempo. Mas eu sabia que quanto mais demorasse, mais enriqueceria o livro, mais coisas teria para contar. Então, aí eu não falo do Roberto Leal, o sucesso no mundo e tal. Aí eu falo as regras que eu tive que exercer, as montanhas que eu tive. Porque muito mais importante do que escalar uma montanha é escalá-la com segurança. E depois de estar lá, você tem que descer com segurança. E depois de descer, você tem que saber por que subiu e por que desceu. Então o livro, ele relata sempre com uma mensagem de que tudo na vida é importante. E este livro é quase uma autoajuda. Tenho a certeza, quem ler este livro, Minhas Montanhas... As Minhas Montanhas, a grande viagem. A grande viagem vai realmente conhecer o Roberto Leal por inteiro. E vou te dizer uma coisa, nessas montanhas que a gente sobe e desce, a gente faz amigos. E esse aqui é um grande amigo que eu fiz na vida e tenho a honra de prazer de poder apresentar para vocês aí. Querido. Lindo. Oh, lindo. Obrigado sempre, viu? Lindo. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. É uma casa portuguesa, com certeza. É com certeza uma casa portuguesa. O conforto pobrezinho do meu lar, a fartura de carinho, a cortina da janela é o luar, mais o sol que bate nela. Falta pouco, pouquinho para alegrar uma existência singela.